Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Fica nesse vídeo, ouça a palavra até o final, que você possa curtir, compartilhar, deixar aí embaixo seu comentário e assim o nosso vídeo tem um alcance maior e nós alcançamos mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu trouxe uma palavra em Ruth, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Aqui, queridos, a palavra de Deus vem nos contar, bem resumidamente, eu vou falar sobre a história de Noemi. Noemi era uma mulher que era casada, perdeu seu marido, perdeu há cerca de 10 anos depois os seus filhos e ficou somente Noemi e as suas noras, Ruth e Orfa. Quando chegou a essa situação, Noemi percebeu que não poderia mais gerar filhos e então chamou as 2 noras e abençoou a cada uma delas que voltasse para a casa dos seus pais para tentar um casamento assim, retornando para a casa dos seus pais. E no primeiro momento elas não aceitaram, mas no segundo momento Orfa aceitou e resolveu voltar para a casa dos seus pais. Mas a Bíblia nos diz que que Ruth se apegou a Noemi e disse que não voltaria para a casa dos seus pais. E ela diz essas palavras: não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali também serei sepultada. Então nós vemos uma história, querido, que tinha tudo para continuar, na amargura, como até mesmo Noemi se diz quando ela volta para sua cidade, que ela está amargurada da sua vida. Uma história, querido, que tinha tudo para dar errado. Uma história que você olhando, você não vê um lado bom nisso tudo. Quando nós vemos a história de Ruth e de Noemi, nós vemos o início dela com muita tristeza. Mas o melhor, queridos, ainda estava por vir. Deus mudou a situação e o quadro daquela história. Uma história que era para ser triste, uma história que era para ter um final triste, porque nós sabemos que Noemi não tinha filhos, não tinha marido, não tinha netos, não tinha nada. E se Ruth fosse embora, Noemi ia acabar sua velhice sozinha. Mas a história foi mudada. Ruth não desistiu, Ruth continuou, Ruth persistiu, foi ao encontro, juntamente com Noemi para sua terra natal. E ali ela encontra um homem bom, Boaz, se casa, tem filhos, E ali a história de Noemi e de Ruth é mudada. E assim somos conosco, queridos. Às vezes a situação parece difícil, às vezes a situação tu olha e é só tristeza, é só coisa ruim, e você olha e você não vê uma solução. Mas, queridos, se você confiar no Senhor, assim como elas confiaram no Senhor, porque foi Deus que mudou a história. Noemi clamava, falava com o Senhor, e foi Deus que mudou a história da vida delas. Então, assim como Deus mudou essa história, querido, como Ele transformou a desgraça em bênção, a maldição em bênção, assim também é conosco, assim também Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer mudar a história, a situação das nossas vidas, mas nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor e deixar Ele abrir os caminhos que nós devemos andar. Muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, mas nós queremos fazer a nossa própria vontade, viver a nossa própria vontade. E com o Senhor isso não funciona. Você tem que viver a vontade de Deus, viver os caminhos que Deus tem trilhado para mim e para você. A palavra que nos ensina hoje sobre a história de Ruth é não desistir em meio à solidão, é não desistir em meio à luta, é não desistir em meio ao luto, é não desistir em meio à enfermidade, à tristeza, porque dias melhores virão. A bênção vai chegar. Se hoje ela não chegou na sua casa,
ela vai chegar, assim como chegou na vida de Noemi, assim como chegou na vida de Ruth, né, que havia perdido seu marido. Assim também chegará na minha e na tua vida, quando nós confiarmos no Senhor, quando nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós vivermos em santidade, buscando ao Senhor, vivendo a verdade, falando a verdade. A bênção vai chegar não só para mim, mas também para você. Tire uma lição dessa história de Ruth, de Noemi. Tire a lição que apesar de tudo, apesar de toda dificuldade, apesar de toda luta, de toda dor, Deus tem dias melhores para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe sua família e que Deus possa fortificar a sua fé e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Jesus ama você. Lembre-se sempre disso. Jesus ama você na tristeza ou na alegria, na saúde ou na doença. O amor de Jesus não muda por mim e por você. Ele é e sempre será um amor maior que nós iremos conhecer em toda a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.